No ar, mais um episódio do BaiCast, o podcast da Baico, onde falamos sobre empreendedorismo, gestão, avaliação de empresa e, claro, compra e venda de negócio. E esse é o quadro Na Mesa com Especialista. E ninguém mais especial para a gente poder receber no nosso querido BaiCast, que é ele, o fundador, CEO da Baico, que vai contar para a gente como tirou uma empresa do papel, uma ideia, e 4 anos depois, gente, meros 4 anos depois, entregando para o mercado aí mais de 7 dígitos de faturamento, 70 pessoas na equipe, uma rodada de M&A feita. Eita, seus 4 anos foi acelerado, hein? Teve muita coisa, tem muita coisa pra gente compartilhar aqui, tem muita coisa pra gente inspirar as pessoas de como começar do zero e levar uma empresa a crescer com base na gestão do equity. Ótimo, Diegão. Seja muito bem-vindo ao BaiCast, é uma grande honra te receber aqui. E sabendo aí que a gente, há 4 anos atrás, era ali uma pequena empresinha e hoje a gente conseguindo entregar para os investidores, para as pessoas que confiaram na gente, aquilo que a gente sonhou lá atrás. E é só o início, tem muita coisa para construir ainda. Eu digo que a Baico, ela, cada vez que a gente cresce um pouquinho, a gente vê o mar de oportunidade que a gente tem ainda para explorar. Então, pode ficar tranquila que isso aí é só arranhamos o vidro. Arranhamos o vidro, vamos começar. Diegão, então, essa é uma conversa muito técnica que você vai inspirar outros CEOs e outras pessoas de C-Level que gostam de gestão, que entende a importância que uma empresa que tem processo, que consegue entregar também eficiência de pessoas, que é algo hoje muito difícil e muito estudado também nesse mercado, é algo que o resultado é uma consequência. Então, eu queria que você começasse, contando as fases da Baico, como que você foi desenhando a estratégia de crescimento e de gestão aí do negócio. Bom, na verdade, eu acho que o principal aqui, a principal diferença de um negócio tradicional do que a gente construiu juntos, né, Rafa? Não dá para colocar esse mérito, esses desafios foram feitos todos vencidos juntos, né, eu e você. Mas o principal ponto é a gestão com base no equity. A Baico começou com uma pegada de startup, né? E não é aquela startup no sentido de paredes coloridas ou piscina de bolinha, mas é uma startup no sentido de foi criada para um dia captar valor, um dia para angariar recursos de investidor, e já começamos logo no início com um investidor, né? Um familiar meu, do qual você conhece também, o Darcy, nosso primeiro investidor anjo. Nosso primeiro anjo, exato. Literalmente um anjo, porque a ideia não estava nem no papel, né? Quando a gente apresentou para ele, não tinha nem nome. Mas, desde o princípio, a Baico, ela quis ser uma empresa que iria captar recursos através da venda do equity. Ou seja, uma empresa de M&A criada com base no M&A. E isso fez toda a diferença, porque a partir do momento que você pensa na sua empresa como uma empresa a ser vendida, uma estrutura que vai ter que gerar valor para o investidor, você pensa a sua empresa com base em métricas, com base em gestão, com base em pessoas. Você tira a pessoalidade dos sócios o tempo todo, você cria números, estrutura os números para que toda a história que você conta com palavras, às vezes, na frente do investidor, seja sustentada por gráficos, por tabelas, por DREs, balanços. Então, quando você começa uma empresa pensando em equity, você tem muito mais facilidade em atrair investidores para esse negócio. Então, quando a Baico foi fundada, o modelo de gestão ele já tinha esse mindset, né? Tanto da empresa, que ela é o reflexo dos fundadores, então já existia aquela concepção. Mas agora vamos falar de forma mais técnica. Para uma pessoa que está abrindo um negócio do zero, como foi o caso da Baico, como foi essa curta jornada com grande resultado que a Baico está entregando, quando tem muita coisa para fazer, praticamente tudo, o que foi a sacada, o que você teve ali de iluminação e falar assim, poxa, tudo não tem como entregar, mas eu consigo otimizar o meu tempo, tendo ali uma estratégia, um processo mais desenhado quanto à gestão? O primeiro desafio que todo empreendedor vive é o leque de oportunidades que se abre na frente dele. Toda empresa, quando ela encontra um canal de clientes, um canal de leads, ela tem diversas coisas que ela pode ofertar para aqueles clientes.
clientes. E se o empresário, o empreendedor não tomar cuidado, ele fica querendo atacar coisas demais, e aí é aquela velha história do pato, né? Que às vezes nada voa e canta, mas não faz nada direito. Então, o empresário ele tem que tomar cuidado para não perder o foco no core business dele. Então, uma das dicas, né, que a gente pode trazer aqui para os empresários comece o seu negócio pensando em qual é o core business, para onde que você quer levar o seu negócio e siga naquele plano pelo mais longo tempo possível, para não deixar perder foco e não dispersar a energia dos empreendedores. E quando você abre, quando a empresa é aberta, pouco caixa, pouco pessoal, queira ou não, uma visão ainda de hipótese, né? Porque não era um projeto validado. E muitos CEOs que estão ouvindo o nosso podcast, talvez eles estejam nesse momento ou de buscar mais conhecimento para pivotar um negócio, buscar um novo degrau, ou iniciando ali o primeiro passo da caminhada deles. O que é mais importante nesse momento? São pessoas, é o dinheiro, é o próprio produto, porque é algo que está tudo acontecendo, né? O que é a urgência de algo que precisa ser feito em todas as áreas? Bom, aqui a gente tem várias dicas que a gente pode dar para esses empreendedores, mas eu acredito que isso aí, né, cabe muito um agradecimento e uma inspiração que a gente teve com você, Rafa, porque tudo começa depois de uma venda. Então, o primeiro aspecto de uma empresa é se atrair clientes, e para isso você precisa estruturar um produto que seja vendável, e ali, no início, o empresário ele faz de tudo. A gente teve uma sócia, né, a Priscila Chaves, que ela era uma pessoa de cabeça estratégica. E no início, ela, com muita razão, queria que a gente trabalhasse mais na estratégia do negócio. Mas lá atrás, a gente não tinha recursos para contratar um time operacional completo, um time tático. Então, a gente acaba tendo que dar foco à parte operacional também. Então, os empreendedores, no início, têm que tomar cuidado para não cair, às vezes, nesse empreendedorismo de palco que fala que o empresário, o CEO, ele tem que estar pensando em estratégia do negócio. Não. No início do negócio, a gente tem que estar no campo... A mangue junto, né? Perfeito. Tem que estar no campo de batalha, principalmente na área de vendas. Então, é a hora que você vai começar a gerar os primeiros recursos do seu empreendimento. Não acredito naquele tipo de empresa que começa queimando caixa e que vai faturar depois de alguns anos. Porque, normalmente, isso é uma tomada de risco com dinheiro de terceiros, né? Você pega um dinheiro para você apostar numa ideia que você só vai saber se vai vender ou não daqui a alguns anos. Tivemos diversos casos que deram certo, por exemplo, o WhatsApp, agora o OpenAI, mas também tivemos outras milhares de empresas que acabaram fracassando com essa ideia e queimaram recursos ali de seus investidores. Então, trazendo aqui agora de uma forma mais resumida, no início do negócio, o empresário, o empreendedor, ele tem que estar focado em ir para a operação, em sentir o campo de batalha, conversar com os clientes, com os leads, entender qual é o melhor produto, o que de fato vai atender e vai sanar as dores daquele público, e depois, à medida que o negócio vai se tornando um pouco mais maduro, ele vai trazendo outras camadas operacionais, outras camadas táticas, e aí sim, eu acredito que ele pode estar mais no estratégico. Hoje, depois de 4 anos na Baico, eu ainda não me sinto 100% solto para estar com a cabeça somente no estratégico. Eu acredito que ainda tem muita coisa lá no operacional que a gente pode fazer, e eu e você fazemos isso muito, né, Rafa? A gente não deixa de fazer para entender onde que pode melhorar. E até mesmo para dar os exemplos, né, que a gente precisa para o nosso time. Hoje eu tenho uma atuação um pouco mais singela no tático, porque a gente tem uma equipe de gerência que acaba cuidando dessa parte com mais maestria, e minha cabeça ainda vai no estratégico em alguns momentos do mês, da semana. Então, o empresário, ele não pode, sim, vai descer com essa história de ficar somente na parte tática, na parte estratégica. Ele tem que saber também que ele tem que pôr a mão na massa. E você falou um negócio que é muito interessante, porque empresa vive de caixa, empresa vive de venda, que é o primeiro passo para que você gere um caixa. E se o empresário ele descola muito da operação, descola muito desses detalhes que são diários, né? A venda da maioria das empresas é um ciclo que tem que ser trabalhado dia a dia. E quando descola, começa só a ter uma visão muito afastada da operação, é onde que começa a perder controle, tanto na parte de entradas como receitas, quanto até na parte de estruturação de custos, de despesas, que você vai se afastando tanto, vai colocando ali tanta camada até chegar em você, que a operação fica insustentada.
Diegão, queria fazer uma pergunta, porque uma empresa de 4 anos, por mais que ela tenha tido um crescimento muito rápido, não só em questão de colaboradores, né, de investidores, que é como nós nomeamos aqui o nosso time da Baico, mas a gente está falando agora de uma visão de cultura. É isso que eu queria entender, que foi uma pegada muito importante esse DNA, o que você trouxe para a Baico, que na minha visão é algo que conseguiu nos trazer até aqui. No início eu falava, que frescura, Diegão, vamos vender, você está assim, Rafa, o que a gente vai deixar de legado para eles é a cultura que a gente criar. Fiquei ali uma semana meio enrabujada, falei, que frescura, a gente tem que vender. Mas hoje, com o passar do tempo, a gente entende que os líderes que estão à frente dessas gestões de empresa, eles precisam trazer isso como um cerne da sua gestão, do seu DNA. Conta em qual momento que você viu, né, desde a abertura, mas que já tinha musculatura para implementar isso? Então, na verdade, a gente tem que tirar esse frufru da cultura. Não é uma cultura pintado na parede, missão, visão e valores. O que eu gosto de entender como cultura? Cultura é aquilo que seu time faz enquanto você não está olhando. E ele, muitas vezes, não por maldade, ele não tem as mesmas perspectivas que você, ele não tem as mesmas referências que você, o mesmo repertório que você. Então, você precisa construir um arcabouço de repertório para ele, para que ele tome decisões com base na cultura da empresa. Então, quando você cria uma missão para a empresa, você está direcionando o pensamento do seu time, dos seus colaboradores, para o que você acredita que aquela empresa tem que fazer, por que ela nasceu. Então, a missão de uma empresa, ela deve nortear o time. Então, por exemplo, na Baico, a gente tem uma missão que é transformar o mundo do empreendedorismo, demonstrando o real valor de cada empresa, impactar o mundo dos negócios através do M&A. Principalmente daquelas empresas que hoje são despreteridas das boutiques de M&A, das empresas de pequeno porte, médio porte. Quando a gente dá essa diretriz para o time, automaticamente, na hora que o comercial está atendendo um cliente que é pequeno, que às vezes não tem tanto recurso, no mindset dele tá na nossa missão dar acesso à empresa pequena. Então, o que a gente pode fazer para trazer essa empresa para dentro? O que o nosso time de operações, o time que faz as consultorias, que fazem os valuations, como ele pode tornar mais acessível, mais barato, mais automatizado o nosso trabalho àquelas empresas. Então, a missão, ela norteia o nosso time. E assim a cultura vai por diante. Então, quando você descreve os valores da sua empresa, você está basicamente pautando o comportamento do seu time. Então, normalmente, os valores da empresa vêm das primeiras pessoas, né? Dos fundadores, dos primeiros funcionários. E aí você vai, com base naquilo, direcionar o comportamento. Então, nos nossos valores lá, a gente, por exemplo, quer pessoas que tenham responsabilidade com o seu próprio sucesso. Ou seja, pessoas que estejam sempre buscando aprendizado, buscando conhecimento, se dedicando à saúde, espiritualidade, que todos tenham uma vida completa. Uhum. Isso faz parte do que a gente quer para o nosso time. E quanto maior, e aqui está o ponto, quanto maior a empresa, menos contato diário os colaboradores têm com os empresários, com os investidores, com os founders. Se isso não estiver sendo cascateado, né, do mais alto nível hierárquico da cadeia para baixo, as pessoas vão se perdendo e a empresa costuma não ter um DNA. Então, a cultura não é que ele precisa fazer uma missão, visão e valores para colocar na parede. Não é isso. Não é essa parte rasa. O que eu quero transmitir para que os colaboradores, que minha equipe siga daqui para frente. Então, com base nisso, você vai construindo. E outra, cultura não é uma coisa que você faz uma vez só. Cultura tem que ser repetida diariamente, tem que ser estimulada mensalmente, semanalmente, com ritos. E na Baico a gente faz isso como? Bom, na Baico a gente construiu diversos ritos de gestão, né? Então, a gente tem uma reunião semanal para alinhamento que a gente chama de All Hands, onde todas as pessoas da empresa se encontram para a gente falar o que está acontecendo, para onde a gente está indo, para a gente fazer um workshop, um treinamento, tratar sobre algum dos valores da Baico. Então, a gente sempre fortalecendo isso. Mensalmente, a gente tem alguns eventos
juntos também. Por exemplo, uma reunião de marcos estratégicos, que geralmente eu conduzo, a própria você, Rafa, conduz junto também. E a gente tem uma outra reunião onde cada área conta como foi o desempenho do seu time. Uma coisa legal da cultura da Baico é que, como a gente acredita que todo mundo é investidor, a gente brinca que os gestores, eles prestam contas aos nossos investidores. Então, é como se a gente estivesse dando um report. Então, mensalmente, o nosso time de gestor vai lá na frente da empresa inteira e fala, olha, eu estou trabalhando nesse projeto, a gente está tentando melhorar isso, isso e isso da Baico, e é isso que a gente está fazendo para o nosso projeto juntos, né, para a nossa empresa, já que todo mundo está investindo minimamente seu tempo ali na Baico, continue crescendo. Então, é como se fosse uma prestação de contas aos nossos investidores. Isso, olha para você ver, só da gente trazer um nome para um rito de gestão mensal como report, a gente já está reforçando que a gente quer que eles se entendam ali como investidores, como empreendedores, que são dois dos nossos marcos maiores dos valores da Baico. Isso é muito bom, Diegão, porque desde o D0, então, já começa a passar aquele sentimento que os fundadores criam e veem o negócio no futuro, e o início da equipe, por mais jovem que seja e menos tempo com o negócio tinha, porque o negócio tinha acabado, né, de ser criado, começa a ter uma herança, uma condição de mindset ali muito estruturada para repassar. Mas você não ia parar por aí e não ia ser só a cultura que você ia trazer com brilhantismo. Queria que você falasse de um tema que tem trazido agora muito holofote, né? Uma gestão de pessoas estruturada, que é um programa de partnership que você estudou, estruturou e implementou dentro da Baico. É algo que, para vocês, CEOs, que têm interesse de saber o que é um programa de partnership, é muito importante a gente entender agora quais são as oportunidades que isso pode trazer na gestão da sua empresa e também quais são os desafios de implementação, dependendo do nível e temperatura que a sua empresa esteja com relação à sua parte interna, que são os seus colaboradores / futuros sócios. Diegão, conta pra gente em qual momento você entende que esse partnership ele tinha que ser passado para a empresa, como que foi essa visão de estudo, essa visão de realidade com relação a um pequeno projeto, só para a gente tentar agora fazer uma rodada sobre esse assunto. Bom, isso diz muito também sobre a minha vivência, sobre o meu repertório enquanto profissional, né, desde quando eu comecei a trabalhar com um tio no escritório de contabilidade. Eu sempre abominei aquele tipo de trabalho onde você está ali para vender as suas horas, onde você está ali apenas para fazer o que tem que ser feito e 6 horas você vai deixar a canetinha cair. Eu sempre gostei de vender projetos. Então, eu sempre gostei de estar dentro da empresa pensando numa entrega maior, independente se eu vou fazer aquilo dentro do meu horário de trabalho, se eu vou precisar ficar até um pouco mais tarde. Então, eu nunca fui muito ligado a horas. E quando a gente começou a Baico, eu ficava pensando como que a gente traz pessoas para esse mesmo sentimento, porque ele não é natural, ele não é estimulado nas escolas, ele não é estimulado na nossa sociedade. Então, o que eu via era que as pessoas que se entendem como sócio de um negócio, ela, de fato, não vai vender as horas dela. Ela tá ali por muito mais que isso. O resultado, a entrega do produto. A analogia que a gente usa, que a gente sempre brinca, é o seguinte: um sócio, ele sempre vai entregar muito mais do que qualquer tipo de colaborador ou funcionário. E a gente até brinca, né, que se a gente tivesse que contratar uma galinha ou um porco para o nosso negócio, partindo do pressuposto que a galinha coloca o ovo dela e pode ir embora a qualquer momento e botar o ovo em outro lugar, o porco, quando ele vai dar o que ele tem, né, ele vai dar a pele. Então, ele não simplesmente dá a pele dele em qualquer lugar, ele põe a pele dele em risco ali, ele está sangrando pelaquela empresa. Então, a gente quer funcionários que coloquem a pele em risco, às vezes até pensando numa remuneração mais baixa agora, mas que em troca daquele período que ela está tendo uma remuneração mais baixa, ela pode colher frutos no futuro que sejam muito mais relevantes do que se ela tivesse como um funcionário qualquer em qualquer outra empresa. Então, a ideia é colocar a pele em risco junto dos empreendedores, junto dos fundadores da Baico, para que, se a gente ganhar lá na frente, se a Baico continua crescendo, todo mundo ganhe. Mas é uma cultura de partnership ou a cultura da empresa tem que ser a mesma de uma visão de partnership? Não, são coisas distintas. O partnership é um elemento de cultura. Ele pode ou não estar entranhado nas empresas. Então, o partnership é uma
uma forma de gestão onde você estimula aquelas pessoas que têm maior potencial, em alguns casos. No caso da Baico, a gente é até o extremo. Todo mundo lá pode ser sócio. Mas, na maioria das empresas, aquilo é um estímulo para as pessoas que são mais chave, que têm mais potencial, possam se tornar sócios daquele negócio. Na verdade, são coisas distintas, tá, Rafa? Não necessariamente você não tem que ter partnership como elemento cultural da sua empresa. Ele é uma forma de gestão, uma forma de atrair talentos e reter talentos da sua empresa. Então, já é um movimento estratégico, onde que o empresário já tenta trazer esse elemento para dentro da gestão dele, pensando em retenção, atração, redução de caixa, porque... De consumo de caixa. Então, assim, toda vez que você quiser ter um colaborador, uma pessoa-chave, uma pessoa que é difícil de atrair no mercado, a melhor alternativa de você buscar essa pessoa é fazendo um pacote de remuneração em ações ou em equity, né? Então, um stock option, um programa de partnership. E isso faz com que essa pessoa venha com muito mais entrega ao seu projeto e vendo uma possibilidade de ganho. Você concorda que quando a empresa está crescendo, todo mundo está ganhando? Porque você está gerando novos postos de trabalho, você está gerando mais capacidade de remuneração, você está gerando mais benefício, um espaço físico cada vez melhor. Então, a cultura, ela tem que estar no growth, no crescimento. E aí o partnership é uma forma de ganho sobre essa cultura de crescimento, porque se a empresa continua crescendo, eu vou ganhar também nas ações daquela empresa. Genial. Um ponto, Diegão. Então, a gente entende que esse é um movimento de gestão muito estratégico, que os empresários, CEOs, pessoas que estão à frente de empresas, precisam estudar cada vez mais sobre isso, pelos exemplos aí que você trouxe, retenção, atração, preservação de recurso financeiro. Mas quão complexo é a implementação de um programa de partnership? O que é, de fato, desde o início até o final? Quanto tempo isso leva? O que o CEO ou C-Level que esteja ouvindo esse podcast, ele precisa se atentar em relação a essas etapas? Não é uma coisa trivial, não. Até porque é um pouco incomum. Incorre, inclusive, em riscos também, do ponto de vista trabalhista. Então, tem que ser bem pensado, bem estruturado. Se está de acordo com a cultura e aquilo que ele vende para os colaboradores. Tem que ter um alinhamento na comunicação da gestão. Então, não pode ser simplesmente eu coloco você como sócio aqui no papel, mas você não tem liquidez dessas cotas, você não tem como se remunerar através daquilo, eu posso excluir a qualquer momento. Então, tem todo tem que ser arquitetado um plano de partnership. Como que isso funciona? Na prática, você precisa de ter um ponto A e um ponto B, né, para que todo mundo consiga pegar o valuation do ponto A e mirar um ponto B, onde ele vai ter uma saída, onde ele vai ter um exit ou uma liquidez sobre as ações dela. Então, a empresa começa um programa de partnership tendo que entender o seu próprio valor, né? Faz parte do que a gente faz o tempo todo para os empresários e mostrando para eles que a empresa é muito mais do que um gerador de caixa mensal, é também ali um patrimônio. Então, a primeira coisa que você tem que ter numa cultura de partnership é saber o valor da sua empresa. A partir do momento que você sabe o valor da sua empresa, você tem que ter um alvo. Aonde que você quer chegar? Qual que é o valuation que você almeja? Como que você vai fazer para chegar lá? Como metrificar? Faz parte daquilo que a gente falou no início desse podcast, que é sobre a cultura de gestão através do equity. Então, para quando eu quero levar o equity da minha empresa? Quanto é o valuation que eu estimo em X tempo? A partir desses dois pontos, o A e o B, é que você vai colocar as pessoas para entrar nesse caminho. Então, alguns sócios vão entrar no terceiro mês. Se a gente está falando de um plano de 10 anos, alguns outros sócios podem entrar no terceiro ano e ele vai ganhar o spread do crescimento da empresa do terceiro ano até o 10º. Ou até então, não é uma regra. Tem que ser construído e arquitetado de empresa para empresa com relação ao que ela almeja também de venda para os colaboradores que trabalham diariamente na operação. Exatamente. Não existe um modelo único de prateleira que você vai e coloca na sua empresa. Não. Tem empresas que têm que adotar programas de partnership um pouco mais seletivos. A gente, na Baico, né, Rafa, a gente optou por fazer um programa de partnership que é o Extreme Overall, que, ou seja,
todo mundo da Baico pode ser sócio. E aqui vem que uma a parte... nossa cultura é de empreendedores. Sim, a gente só quer pessoas empreendedoras dentro do time, pessoas que estejam dispostas a tomar o risco. Ou seja, entrar com uma remuneração, às vezes, um pouco mais baixa do que receberia como um CLT no mercado, mas entrar num projeto pensando que aquele projeto pode dar para ele ganhos muito maiores no equity do que ele teria ali como um salário. Então, na Baico a gente chega ao ponto de que pessoas que fazem 2 anos de empresa e não estão aptas a serem sócios, e a gente tem os critérios para ser sócios, né, que é o desempenho na avaliação da pessoa como profissional. Então, a gente tem as AVDs, que são uma avaliação de desempenho individual, que a gente tem uma nota de corte, que é de 75 pontos. A gente tem o critério de tempo, ele precisa passar X tempo, ou seja, 100% dos tempos do tempo de trabalho dele dentro da Baico, ele tem que ter 2 anos de casa. Quando ele completa isso tudo, ele tem 2 opções só, ou ele vira sócio, ou ele tem que sair do projeto, porque a gente acredita que a gente só vai construir uma empresa de verdade, com valor de mercado, se todo mundo estiver entregando o seu melhor ali para dentro. Então, as pessoas... Que foi o que você disse no início, ninguém entrega mais do que um sócio. Ninguém entrega mais do que um sócio. E isso é algo até da cultura brasileira, né? Porque a maioria, né, dizem que 80% dos brasileiros almejam de alguma forma ser empreendedores ou empreendedores. Tem diversas pesquisas que falam sobre isso, inclusive do Sebrae. Uhum. E então é uma maneira de você chamar essa pessoa para empreender em algo que vai ser dela, né? Em cotas proporcionais à entrega que ela faz para o projeto, mas é algo dela. Perfeito. Pensa que é como se ele estivesse pegando o dinheiro dele e investindo em uma ação de uma empresa qualquer. Então, ele está pegando aqui o tempo dele, que ele pode ser tangibilizado em dinheiro. Se você pegar quanto vale a hora de trabalho dele e transformar isso em moeda, você tem uma monetização daquele tempo. Ele pode pegar esse dinheiro e comprar, por exemplo, as ações da Oi. E se tivesse comprado as ações da Oi, por problemas de gestão ou mercadológicos, o dinheiro dele não estaria crescendo ou estaria até diminuindo. Aqui, quando ele põe o dinheiro na empresa na qual ele trabalha, ele tem um pouco mais de controle sobre aquele recurso que ele está investindo. Porque ele tem acesso ali aos gestores, ele pode dar dica, ele pode colocar mais desempenho, ele pode cobrar do colega para o colega entregar mais. A postura, o pertencimento dele é diferente. É muito maior. E aí ele consegue enxergar o crescimento das ações dele muito mais de perto do que quando ele põe numa ação que está na bolsa e que muitas vezes ele vai ter que ler o relatório ali aos investidores que sai a cada trimestre para ele entender quais são as táticas, quais são os parâmetros de gestão estratégica que aquela empresa está usando. No caso da Baico, a gente deixa muito transparente todos os dias. Todos os meses a gente faz uma apresentação da estratégia da Baico para que todo mundo possa ali dar algum insight, colocar opiniões sobre o que deve melhorar, o que está indo no caminho certo. Então, é como se ele estivesse investindo em algo que ele pudesse acompanhar muito mais de perto do que colocando dinheiro numa ação da Bolsa de Valores. Isso é genial. Eu penso que quem está à frente de gestões de empresa tem por obrigação que estudar esse tema, porque o que vai mudar uma empresa em 10 anos, talvez fazendo com menos tempo, são essas estratégias inteligentes, são essas gestões mais atuais, entendendo e otimizando o recurso e usando as pessoas ali com o melhor que elas têm, que é o tempo, a especialidade que elas atingem e atendem aquele projeto. A gente fez um podcast também com o Léo, né, que é o nosso sócio da Araújo Fontes, e a gente falou muito dessa parte de movimento estratégico através do M&A. E, de certa forma, esse movimento de gestão é um movimento de M&A, porque você citou que precisa de valuation, você citou que em algum momento vai ter uma troca de equity pelo percentual que aquela pessoa vai entrar. Então, é um M&A, porém, da porta para dentro, quando a gente fala dessa visão de partnership. Tá, legal. Vamos até colocar um ponto aqui que eu acho que é mais importante do programa de partnership, que é a pessoa ganha a cota está crescendo. O que isso significa? Como que ela liquida isso? Isso é o mais difícil de se construir num programa de partnership, porque as cotas que você concede às pessoas estratégicas ou aos colaboradores que vão ali se tornar sócio, né, que vão estar dentro do programa de partnership, elas têm que ter liquidez.
significa que ela tem que ser vendida. Então, ela tem que poder ser vendida quando esse colaborador quiser, por algum motivo, ou deixar a empresa, ou simplesmente liquidar para realizar um sonho pessoal. Então, tem que ter regras de que blindem uma debandada. Então, a empresa, por algum problema mercadológico, teve uma baixa no desempenho, e se todo mundo que está ali como partnership, que recebeu algumas cotas que eram pequenas, às vezes, quando ele recebeu, mas que já cresceram devido ao tamanho da empresa ir crescendo também, pedirem para retirar essas cotas todas de uma vez, eles podem causar um problema de caixa da empresa. Então, tem que existir liquidez, mas tem que ter uma liquidez controlada. Então, você tem que colocar alguns gatilhos de redução da liquidez. Por exemplo, a pessoa pode até tirar a qualquer momento as cotas dela com dinheiro. Porém, se for em um momento que a empresa tiver com um EBITDA inferior ao desejado, ela vai ter um pênalti, ela vai ter uma defasagem das suas cotas ali em 30%, 40%. Então, você tem que criar mecanismos para que o partnership seja saudável. E isso pode parecer injusto em alguns aspectos, mas não. Isso é uma defesa dos demais que estão como partnership também. Porque se todo mundo da empresa, né, se a maior parte da empresa ali pede para sair, quem fica, como que vai conseguir lidar com a situação da empresa que já às vezes não está no momento legal, mas que agora vai ter que usar um dispêndio de caixa grande. Então, você também tem que pensar que o programa de partnership, ele é para manter a sobrevivência da empresa e fazer com que ela prospere mais. Então, é uma balança equilibrada a todo tempo. Ao mesmo momento que tem que ser atrativo para esse colaborador ficar retido, ficar engajado em algo que vai ser dele, tem sempre algo maior que a empresa, como todos os sujeitos que estão ali dentro. Perfeito. E é por isso que um programa de partnership não pode ser construído simplesmente internamente. Você precisa de uma pessoa especialista, um assessor que vai te ajudar a construir isso, porque não é simples. Fora os aspectos estratégicos, você ainda tem os aspectos jurídicos que podem acontecer. Por exemplo, um evento de liquidez da empresa. Os sócios majoritários vão fazer uma rodada de secundária, uma rodada onde eles vão tirar um cash out, eles vão receber uma parte das cotas dele em cash out. Tem que ter algumas cláusulas no contrato do partnership que fazem com que os demais possam ou não acompanhar essa liquidez. Então, tem dificuldades no aspecto de criação do contrato jurídico e também do estratégico. Acho que o empresário que está olhando isso tem que tomar cuidado para não tentar fazer um programa de partnership de forma simplória, sem que tenha uma assessoria estratégica, uma empresa especializada em cuidar disso junto com ele durante todo o processo. E para isso tem a Baico, né? Porque a casa aqui é de ferreiro, mas o espeto é de ferro, né? Não? Exatamente. Então, nós prestamos também essa assessoria, porque o nosso cerne é fazer esses movimentos estratégicos para a empresa, tanto para o mercado quanto internos, reorganizações societárias, como uma cisão, estruturar um programa de partnership devido a essa vasta complexidade que existe, desde a parte de entender uma pergunta básica que ainda é pouco conhecida pelo empresário, que é: quanto vale a sua empresa? Perfeito. Como que você vai convidar alguém se você não sabe nem quanto vale o seu negócio, qual o potencial de ganho que o seu projeto apresenta? Então, a gente começa estruturando ali o valor daquele projeto, daquela empresa no momento, entendemos se a cultura que ele tem, se ela faz sentido ou não com relação a um programa de partnership, que ele é uma estratégia de gestão que tem que ser trazida, né, podendo ser colocada dentro da empresa ou criada, dependendo do estilo, né, tradicionalismo que o seu negócio tenha. Depois, regras do jogo, igual você estava citando, questão de tempo, questão de bônus, questão de critérios, tudo isso tem que ser pensado de uma forma única e exclusiva para cada empresa. Porque um partnership de uma empresa de tecnologia é totalmente diferente de clientes que nós temos do agro, Exato. que é totalmente diferente de uma empresa de serviço, diferente Exato. de um comércio. Então, cada um vai ter as suas nuances, que vão ser oportunidades ou ameaças. Então, o critério ali como um todo, né, esse pilar que é o coração do programa, que é regra de entrada, regra de saída, regra de ganhos, né, que eles vão ter, de tempo, de alocação desse equity que eles ganharam, tudo isso tem que
estar muito claro conforme a sua empresa. E para fechar, a parte jurídica também, que vem envelopando tudo aquilo que você concebeu. Então, a Baico hoje oferece esse serviço, né? Nós somos especialistas nessa visão de assessoria. É outro projeto que leva tempo, muito importante o CEO que estiver ouvindo isso, né, os C-levels que estiverem buscando esse assunto, porque quanto mais tempo a gente tiver, mais específico fica e mais aplicado à realidade da sua empresa, esse programa vai ser aí entregue. Mas, Diegão, excelente, assim, é uma visão muito boa, né, saber que uma pessoa tão jovem busca aí cada vez mais esses mecanismos ágeis para poder adaptar ao mercado versus a empresa que criou. Mas agora vamos falar de realidade, que é altos e baixos. Sim. Vida de um empreendedor, pegando uma empresa do zero absoluto, né, que a gente foi ter o nosso primeiro cliente uns 20 dias depois que a Baico foi aberta, né? Demorou pra gente... E eu queria que você relatasse isso. Como que foi nessa jornada, né, uma jornada curta, porém intensa, que tiveram muitos acertos, e até uma pergunta um pouco delicada, né? O que você pudesse ter feito diferente, porque senão não teria sido o sucesso de ter chegado até aqui. Mas eu queria que você explanasse para a gente como que foi essa jornada nesses 4 anos, os desafios de estar à frente de uma gestão de empresa que tem essa intensidade, para que quem estiver nos ouvindo, né, possa aí ver os pontos de acerto, entender se os pontos de erros podem aí alertá-los para alguma coisa. Tá, legal, Rafa. O interessante de retroagir aqui em pensamentos, né, o início da Baico, é porque desde o início a gente apresentou a ideia do projeto para diversas pessoas. E o que eu mais escutei foi: isso é genial, vocês já são milionários, isso aí já estourou. E desde o início... Cadê os milhões? Desde o início essa jornada nunca foi fácil, pelo contrário. Então, assim, acho que não tem nenhum gatilho mágico que faça uma empresa crescer e simplesmente manter uma plenitude no seu crescimento desde o início. São muitos altos e baixos. O empresário ele tem que estar disposto a vivenciar isso. Não é fácil. O que eu lembro, principalmente no início da Baico, é que a gente cometeu muitos erros e acertos com base em fornecedores. Então, no início a gente fica querendo ter do melhor, né? Então a gente quer a melhor empresa de marketing, a gente quer a melhor empresa de fábrica de software para fazer o app mais genial possível, e eu acho que esse é o principal ponto que eu voltaria atrás e teria feito de uma maneira diferente. Com a jornada da Baico, a gente percebeu que menos é mais. Então, fazer pequenos projetos, MVPs, de forma mais simplória, ajuda a gente a validar se o caminho está certo, ajuda a gente a despender menos de caixa e ajuda a gente a ter uma jornada um pouco mais leve. Porque quando você erra com um custo alto, por exemplo, contratamos uma empresa de marketing que, sei lá, vai ser um projeto de 100 mil em um ano. Quando você erra nisso, dói, porque é um recurso que poderia ter feito tanta coisa. Agora, se você faz internamente, contrata uma pessoa para aos poucos ir fazendo um investimento em marketing no Google, você vai testando os produtos, vai testando os públicos, aquilo tudo vai virando base de aprendizado e você não despende de um caixa tão alto. Então, uma dica que eu acho que é importante para quem está começando um negócio no início, gente, é o mínimo possível de custos. Então, quer validar uma ideia, faz a validação por telefone, faz a validação por e-mail, faz a validação por WhatsApp, invista o mínimo possível em desenvolvimento de produtos e ferramentas próprias, autorais. Tem muita ferramenta no mercado que pode ajudar você, empresário, a testar a sua ideia antes que você desenvolva alguma coisa in-house, né, dentro de casa. Então, isso foi uma das... E não é amadorismo, isso é maturidade. Os líderes entenderem que dessa forma você minimiza muito o problema, contratação, expectativa, né, que o mercado vai ter. É muito difícil acertar o que o cliente quer, o que o seu problema, como resolver o problema que você tem no mercado, principalmente de primeira, só com sua opinião. Então, é preferível você ir escalando essa solução, aprendendo com base no atendimento dos primeiros clientes e daí, então, ir desenvolvendo coisas autorais e sistemas próprios. Então, essa maturidade eu acho que vem com o tempo, né? No início a gente fica querendo ali entregar logo o perfeito, mas depois que a gente entende que a gente ir validando, a gente faz
o melhor para o nosso cliente, não é nem só para a gente, a gente percebe que não precisa dessa sofisticação toda na criação de um produto ou de um projeto desde o início. E em relação a altos e baixos, eu acho que isso a gente tem que estar preparado, Rafa, porque o mercado, ele oscila também. Então, você tem troca de governo, você tem taxa de juros, você tem altos e baixos da economia que afetam diretamente o seu negócio, não tem como falar que não. Então, o empresário ele tem que estar sempre preparado para isso. Ele tem que ter estômago, né? Porque às vezes vai ser difícil dormir em casa, às vezes ele vai ter que reduzir o quadro de funcionários, às vezes ele vai ter que aumentar porque a oportunidade é boa, tem que pisar no acelerador, mas ele tem que ter estômago e ele tem que estar preparado para esses altos e baixos. Não existe, na minha opinião, uma empresa que vai ser 100% à prova de crise. Eu acredito que todo mundo que quer empreender tem que ter esse senso de que... Essa resiliência de que não dá para desistir. Esse é o mais importante. Diegão, o marco da Baico, o dia que você falou assim, esse daqui foi o dia que eu mais fiquei feliz, que me marcou, que foi de fato um troféu interno que eu carrego para mim. Qual que foi esse dia, esse episódio? Olha, já vivemos vários, né? A Baico, graças a Deus, tem uma história de sucesso bem legal, com muitas comemorações, mas eu acredito que o dia que a gente recebeu o aporte do Banco BMG, da Araújo Fontes, aquilo foi um validador, porque quando a gente começa uma empresa pensando em equity, né? A gente sempre corre o risco daquele equity não ter liquidez ou de estar vivendo uma ilusão, mas quando alguém paga pelo equity da sua empresa, quando alguém chancela o seu valuation, aquilo ali tangibiliza toda a energia que você gastou dentro do projeto, toda a energia que você despendeu ali para fazer aquilo dar certo. Então, o dia que a gente assinou o contrato, estouramos champanhe lá, aquilo ali tangibilizou e falou, pô, isso aqui não era só uma ilusão, né? Isso aqui agora é real, tem gente interessada em adquirir o nosso equity, e se a gente continuar nesse caminho, gerando esse mesmo valor, vão ter várias pessoas querendo, e a gente vai realizar o nosso sonho aí de não ser remunerado apenas, né, com o nosso Prolabore, com nossas remunerações mensais, e sim ser remunerado com a entrega que a gente está fazendo para o mercado. E é muito legal porque foi um banco e uma empresa muito tradicional e muito respeitada no mercado. Então, isso mostrou que mesmo sendo jovens empreendedores com uma ideia no papel, a gente conseguiu entregar resultado, entregando eficiência, atingindo o nosso público final, que trouxe e chamou a atenção desses grandes nomes. E nem tudo são flores. Conta pra gente só o dia ruim, o dia que te colocou ali em xeque com relação a uma visão mesmo de CEO. O que você trouxe ali que foi o dia mais pesado que a caneta estava na sua mão? Também tivemos vários desafios, né, durante a jornada da Baico, mas eu acho que sempre os piores momentos são aqueles que você tem que desligar pessoas. Então, tiveram algumas pessoas que tiveram que ficar pelo caminho, algumas delas porque alguma área que a gente construiu, né, não estava dando tão certo, a gente experimentou muita coisa na Baico também, e quando a gente percebe que às vezes a gente contratou umas pessoas, gerou sonhos nelas, e devido a uma falha de estratégia ou do mercado mesmo, a gente tem que desligar aquelas pessoas que existem sonhos ali por trás, geralmente isso bate mais forte. Então, se eu tiver que elencar os momentos mais difíceis da Baico, foi todas as vezes que eu tive que desligar alguém que não foi por desempenho, que tenha sido por causa de alguma estratégia, de alguma movimentação de mercado que a gente não estava prevendo. Diegão, o nosso papo está chegando ao fim. Para a gente encerrar, eu queria que você inspirasse os CEOs que estão nos ouvindo, as pessoas que buscam esse conteúdo de gestão, de conhecimento e educação contínua. E você, um leitor contumaz, né? Lê aí, consome muito conteúdo, tanto digital quanto livro. Se você pudesse hoje nos falar sobre um livro pessoal que tem mudado ou mudou a sua vida e um livro profissional que te colocou com o chapéu de CEO, entregando o melhor resultado no melhor tempo, quais seriam aí essas dicas que você traria? Legal. Eu gosto de muitos livros, mas
para a minha parte pessoal da resiliência, de não ter desculpa para nenhum tipo de ocasião que acontece, para a gente sempre pensar que a responsabilidade é nossa, eu indicaria o Extreme Ownership, do Jocko Willink. É um livraço, é aquele livro que é um tapa na cara o tempo todo, que mostra que não adianta terceirizar a responsabilidade para outro, porque no fim do dia é você que está ali tomando as decisões, tudo que acontece, de certa forma, é uma responsabilidade sua. E em relação a empreendedores e em relação à parte profissional, eu indicaria o Mito do Empreendedor, porque na minha concepção, ele é um livro que escreve de forma simples como guiar uma empresa pensando em equity. O viés do livro, na verdade, ele fala um pouco sobre franquear a sua empresa. Mas quando você pensa a sua empresa na capacidade dela ser franqueada, você está pensando ela com governança, com processos, com pessoas, com hierarquia, com cultura. Então, isso também pode ser facilmente traduzido para o mundo do M&A. Então, criação de equity através da gestão da sua empresa. Então, o Mito do Empreendedor é um livraço para quem quer pensar em como construir uma empresa visando gestão por equity. Maravilha. Diegão, de antemão, te agradeço pelo tempo, agradeço pelo trabalho incrível que você tem feito ao longo desses 4 anos. Ideias boas existem aí à venda por $10, vários baldes aí nas praças, mas entregar de fato resultado, pessoas, gestão é algo além de diário extremamente desafiador. A Baico conseguiu esses passos, né, graças ao seu suor, à sua dedicação, à sua persistência em resistir, porque entramos numa pandemia com menos de 1 ano que a nossa empresa tinha, então foram vários eventos muito grandes e externos, movimentando talvez tudo aquilo que tinha sido pensado e planejado. Te agradeço pela essa pessoa extraordinária que você é como pessoa, que nos inspira muito. É muito importante ter um líder que ele é muito congruente com a pessoa física e também o profissional, que isso é o que consegue inspirar aí várias gerações e deixar um legado. Pelo seu profissionalismo, por estudar de forma contínua, por buscar um melhor conhecimento, colocar a Baico à frente de vários momentos instantâneos e momentâneos, mas saber que é um jogo de longo prazo e que a recompensa vem com a colheita. Te agradeço muito aí pela pessoa extraordinária que você é e tenho assim um extremo orgulho de poder caminhar ao longo do seu lado, né, por muito tempo. Eu que agradeço, Rafa. É uma honra estar aqui, conhecendo o que você faz nas sextas-feiras, né? Final do mês. Que rala, gente. Rala. Geralmente, os dias que a gente está lá no suor, né? E a Rafa está aqui gravando um podcast, aqui também não é fácil, não, deu pra ver. Mas eu que agradeço, Rafa, porque, assim, para quem não sabe, gente, a Rafa é idealizadora da Baico. Ela que teve o sonho, ela que teve a primeira visão de que isso aqui podia ser uma empresa de sucesso, e ela me incluiu nesse sonho dela, que acabou, depois de um tempo, né? Eu brinco que ela me vendeu tão bem que ela me vendeu o sonho dela para ser um sonho meu também. Então, eu que agradeço a oportunidade, Rafa, de ter me convidado para fazer parte desse projeto e de ter colocado, né, essa responsabilidade, de ter entregue parte do seu sonho na minha mão, confiado a mim essa responsabilidade, porque eu sei o quanto que você ama, o quanto que você almeja que isso aqui dê certo, o quanto você quer que isso aqui transforme o mundo. Eu sei que você quer criar uma profissão, eu sei que isso aqui é uma idealização sua que queima junto com você aí na sua alma, e eu quero poder ajudar, eu quero poder estar junto no dia que a gente comemorar as vitórias que a Baico tem pra gente. E vão ter muitas. Vamos sim. Se vocês estão vendo esse vídeo, pessoal, gravem isso. A gente está no ano de 2023, a Baico tem só 4 anos de idade. Eu espero que daqui, no máximo, 5 a 6 anos, a gente tenha uma grande empresa que conseguiu entregar para o mercado uma profissão, conseguimos ajudar vários empresários a profissionalizar a venda da sua empresa, mudando de nível e de degrau e trazendo o Brasil para um país ainda mais competitivo com relação ao empreendedorismo. É um sonho diário que a gente vive, realiza, tem altos e baixos, mas se vocês estão vendo isso, tenha certeza que deu certo e vai dar certo, porque a confiança, a fé e a persistência é o que nos guia todos os dias. Muito obrigado, Diegão. Até o próximo VaiCast, pessoal. Valeu, galera.